Bom dia, essa aqui é a turma da 557 e hoje, não diferente dos outros dias, estou aqui para falar sobre esse tema interessante, super interessante na realidade. E essa semana eu estou falando aqui, nós estamos falando sobre a humildade, esta é a semana da humildade. Então, quero te desafiar, né, a acompanhar essa série aqui. Então, bom dia, Rafael Silva aí, bom dia, Wellington. Bom dia a todo mundo que está conectado aqui por todas as plataformas. Então, bom, hoje quero falar sobre o orgulho sabota o seu propósito. Muitas vezes nós temos um propósito, algumas pessoas não sabem ainda o seu propósito, mas se você não sabe, eu tenho alguns outros vídeos aqui explicando sobre isso, basta você dar uma olhadinha. Mas o orgulho, ele sabota o nosso propósito. Então, na realidade, começando já aqui, o orgulho ele é uma armadilha silenciosa, né, que na realidade nos afasta, né, afasta você do seu destino. Então afasta você do seu propósito, afasta você dos seus objetivos. Bom dia, Marli, aqui ótimo dia, obrigado, ótimo dia para você também. Então, muitas pessoas estão travadas por falta do quê? Falta de talento, não por falta de talento, na realidade, mas na realidade por excesso de ego, né? Um excesso de orgulho. O ego alimenta o seu orgulho. O ego é quando você olha para si mesmo, quando você só olha para si mesmo, entende? Você é o que importa, você é o centro das atenções, o centro do universo. Então, hoje eu vou revelar para você, nós vamos revelar como o orgulho, ele bloqueia a sua conexão com Deus, impede o seu crescimento e também atrasa a sua colheita. Então, o que é o orgulho? O que é o orgulho e como ele se disfarça? Isso aqui é muito importante porque a consciência ela é a mãe da transformação. Se você não tem consciência de algo, é pouco provável que você consiga fazer uma transformação, é pouco provável que você consiga alinhar algo para um crescimento, para um desenvolvimento. Então, bora saber o que é o orgulho e como ele se disfarça. Então, o orgulho não é simplesmente arrogância, ou não é só arrogância, também é autossuficiência espiritual. Seria uma autossuficiência, mas uma autossuficiência espiritual, onde você acredita que tudo, você já não precisa de nada, você já tem tudo, você é capaz de tudo. Então, essa questão da autossuficiência, ele não é só uma arrogância, ela também é uma autossuficiência. Então, o orgulho ele pode se manifestar de algumas maneiras, como também a incapacidade, mas incapacidade do quê? Incapacidade de ouvir conselhos. Quando você não ouve conselhos, quando você não dá ouvidos para conselhos, isso já é uma característica do orgulho, é uma característica, né, dessa soberba, dessa arrogância. E a gente sabe que justamente o orgulho ele impede você de chegar nos seus objetivos, de chegar no seu destino, de atingir o seu propósito. Então, uma outra característica do orgulho e como ele se disfarça é também numa resistência à correção. Quando você não ouve a correção, quando você não aceita uma correção, certo? Então, uma outra característica aqui é a resistência, a necessidade, na realidade, de controlar tudo, certo? Quando há essa resistência, ou seja, você quer controlar tudo, isso é uma característica muito forte. Porque muitas vezes a gente só vê o orgulho como aquela pessoa que não dá ouvido, aquela pessoa que não se importa com os outros, aquela pessoa que acha que é melhor que todo mundo, mas também uma pessoa que quer controlar tudo, uma pessoa que quer dominar tudo. Isso também é uma característica muito forte do orgulho. Então, claro que existe um orgulho bom quando o pai vê o filho fazendo algo bom, ele fala, poxa, que orgulho, mas existem características do orgulho, né? Esse seria, embora é a mesma palavra, mas não são as mesmas características. Tem essa parte do orgulho ruim e essa parte que nós estamos trabalhando hoje aqui. Então, essa necessidade, essa questão que algumas pessoas fazem de controlar tudo, é uma característica muito forte do orgulho. E aqui eu vou ler,
Provérbios 16, 18 diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então o orgulho precede a ruína. Você vê alguma pessoa que está na ruína, que está mal, que está quebrada, que está em situação feia, pode ter certeza absoluta de que ali tem alguém orgulhoso, tem ali um orgulho. Às vezes a pessoa, puxa, mas a pessoa tão humilde, vive quebrada, ela pode ter atitudes e características de uma pessoa humilde, mas em alguma área que é o quê? Uma área chave da vida dela, ela sem dúvida nenhuma está com orgulho, está orgulhosa ali. Então, essa Provérbios 16, 18 não fui eu que inventei, não fui eu que escrevi, já está escrito aqui há alguns mil anos, né? Há mais de 2000 anos. Diz o quê? A soberba precede a ruína, ou seja, a soberba vem antes da ruína. A soberba poderia ser traduzida aqui como orgulho também. Algumas versões mudam um pouquinho, mas é a mesma coisa. Então, olha só. O orgulho como sabotador do propósito. O que isso aqui quer dizer? Olha só. O orgulho, ele te impede de servir. O orgulho, quem não serve, não lidera. Às vezes você quer liderar, às vezes você quer avançar, mas você não serve. Às vezes você serve uma área, mas não serve a outra área. Então, Jesus, quando ele veio, e ele foi lavar os pés dos discípulos, um deles falou assim: você não vai lavar meus pés, eu que vou lavar o teu. Aí Jesus falou assim: se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo, ou seja, a gente não vai ter relacionamento. Aí então ele falou assim: então lava meus pés, mas não só lava os pés, lava também, já aproveita, lava a minha cabeça, né, que era a cultura da época. Então, quando você serve, você lidera. Quando você não serve, você não lidera. Então, o orgulho, ele te impede de servir. Mas você serve e ainda as coisas não estão acontecendo, então podem ser outras características, certo? Mas o orgulho, ele é como sabotador do teu propósito, ele causa o quê? Isolamento. Você pode se isolar em algumas áreas. O isolamento, palavra fácil, mas está saindo difícil aqui. E quebra relacionamentos essenciais. Por quê? Às vezes você se dá muito bem com seus amigos, não se dá bem com seus sócios. Às vezes você se dá muito bem com seus amigos, não se dá bem com a família. Às vezes se dá muito bem com a família, não se dá bem com ninguém de fora da família. Então isso pode ser uma causa de orgulho. E aí você quer acreditar em outra coisa. Talvez você queira acreditar: não, eu sou tímido, eu não me dou bem, eu sou mais caseiro. Isso são desculpas, na realidade, que podem estar te fazendo mascarar o que na realidade é o que está escrito bem grande, assim, orgulho, né? No teu peito você só quer esconder com timidez, com algumas questões ali, né? Então o orgulho, ele causa isolamento, quebra relacionamentos essenciais, né? Nós temos base, temos princípios de relacionamentos aí, mas mais uma característica aqui do orgulho é o quê? Faz com que a pessoa confie mais em si mesmo do que em Deus. Sabe aquele negócio que a pessoa fala assim: não, se tivesse que ser bem feito, tem que ser eu que faço. Isso é uma característica marcante, uma característica muito forte do que? Orgulho. Porque você não consegue confiar em alguém, não consegue também ensinar, não consegue delegar ou direcionar alguém para fazer algo. Então, você tem que ser o centro. Tudo só funciona com você se for a partir de você. Tiago 4,6 diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha só, o que isso aqui quer dizer? Que quando você é orgulhoso, você tem alguma já rixa aqui. Uma rixa não, mas uma diferença com Deus. Por quê? Porque em poucas palavras na Bíblia, Deus vai contra as pessoas. Mas aqui é uma característica que diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos. Ou seja, quando você está sendo orgulhoso, soberbo, altivo, que é tudo basicamente a mesma coisa, Deus vai resistir a você. Não sou eu que estou falando, isso aqui é o que está escrito aqui. Mas dá graça aos humildes. Então, é isso. Se você for orgulhoso, Deus vai resistir a você. Mas agora, se você for humilde, você terá a graça do Senhor, sem dúvida nenhuma. Então, humildade é a chave para acelerar o seu propósito. Lembrando que ser humilde não é ser bobo.
certo? Ser humilde não tem nada a ver com ser bobo, mas a humildade é a chave para acelerar o seu propósito. Então o quê? Humildade não é fraqueza. Existem algumas pessoas que acreditam que ser humilde é ser fraco, mas na realidade a humildade ela é o quê? É uma maturidade espiritual, é uma maturidade, uma maturidade emocional, é uma maturidade que te leva avante aqui, ó. Estúdio do Cimar Ribeiro, paz, bom dia. Então, olha só, a humildade ela não é uma fraqueza, ela é uma maturidade na realidade. Então, quem é humilde aprende o quê? Mais rápido, cresce mais rápido e é sem dúvida exaltado por Deus. Isso não há dúvida. Porque quem já ouviu aquela pessoa que fala, ele é cabeça dura, ele não dá ouvidos, ele não ouve ninguém, orgulhoso. Então, o humilde ele aprende rápido. Você fala uma vez, o cara já aprendeu. Às vezes, nem falou com o camarada, ele está do lado ali, por acaso, ouviu um negócio, opa, já aprendi isso aqui, vai ser bom para mim, vai ser bom para o propósito, vai ser bom para a minha vida, vai ser bom para o meu entorno, vai ser bom para as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes não foi nem diretamente com aquela pessoa, mas ela entendeu, ela aprendeu. Então, quem é humilde aprende rápido, quem é humilde cresce mais rápido e sem dúvida é exaltado por Deus. Então, Lucas 14:11 fala o seguinte, ó, todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha o que será exaltado. Não é aquele que for humilhado, alguém chega, fala um monte de bobagem para você e te humilha, mas quando você se humilha, é isso que está escrito aqui. Às vezes a gente quer, lembra, mascarar, né? Mascarar alguma coisa e dizendo que, não, os humilhados, isso aqui é só para confortar o teu ego na realidade. Fala, não, os humilhados serão exaltados, está tranquilo. Não é isso que está escrito. Diz que quem se humilha é o quê? Você errou com alguém, você chega lá e você pede desculpa. Alguém errou contigo, você está mal com a pessoa, você chega lá e pede desculpa. Entende? Eu estou falando de erros, mas poderia ser de qualquer situação. Então, todo que se exalta, ou seja, se você fala bem de si mesmo, não, eu sou bom, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço e tal, a palavra fala que será humilhado. Então, pode ser humilhado como? Às vezes as pessoas não podem não ser de uma maneira assim que as pessoas tirem sarro, mas às vezes vai ser humilhado nas finanças, às vezes vai ser humilhado nos relacionamentos, vai ter alguma área ali, vai ser humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Então, disciplina e obediência quebram o ciclo do orgulho. Porque muitas vezes para obedecer você tem que ser humilde. E para ser disciplina, para obedecer você tem que ser humilde. E para obedecer você precisa ter disciplina, precisa ter constância. Então a disciplina e a obediência, elas quebram o ciclo do orgulho. Disciplina e obediência quebram o ciclo do orgulho. Então a disciplina ela a disciplina, você precisa se calar, você precisa parar para ouvir. Então, com a disciplina, você se cala e ouve, certo? A obediência a instruções espirituais, mesmo quando você não entende perfeitamente, mas você obedece. Então, a disciplina e a obediência quebram o ciclo do orgulho. Então, a humildade libera sabedoria prática e prosperidade com propósito. Então, quando você é humilde, você aceita a sabedoria, você recebe a sabedoria. Porque aquela pessoa famosa, cabeça dura, que não ouve ninguém, sempre faz burrada, sempre faz coisas que se mete em problema. Por quê? Porque é orgulhosa, não ouve, não dá ouvidos ao que precisa ouvir. Então, a humildade libera sabedoria prática e prosperidade com propósito na tua vida. Então, olha só, quero te relembrar, deixa aqui o seu like, a sua curtida, compartilhe isso aqui para alguém e eu quero passar agora aqui uma ação prática para você, para a gente praticamente encerrar isso aqui. Ó. Então, liste uma área da sua vida onde o orgulho pode estar bloqueando. Eu tenho certeza que você sabe disso. Pega aí a caneta e escreva uma área da sua vida, uma ou mais áreas da sua vida que você pode estar, o que o orgulho na realidade pode estar bloqueando o seu crescimento. Às vezes, eu preciso falar com o meu chefe, mas eu não vou porque não vou falar com ele. Tem situações que você precisa quebrar o orgulho. Então, escreva, pega uma caneta aí, escreva a área que você precisa
que está impedindo o seu, que está bloqueando, está impedindo o seu crescimento, relacionamento, finanças, pode ser ministério, qualquer coisa, certo? Então, a segunda ação prática é o seguinte: se pergunte, né? Pergunte a si mesmo o que Deus já te disse que você tem resistido a obedecer, porque sempre tem alguma instrução, alguma coisa que a gente pode não estar fazendo. Olha aqui, ó, sala de aula, maravilha, Marli, maravilha, sala de aula, legal. Então, terceira ação prática que eu quero compartilhar aqui com você é o seguinte, que ore pedindo a Deus um coração o quê? Ensinável. Quando você tem um coração ensinável e um espírito quebrantado, você sem dúvida abre muitas portas, porque a humildade ela abre portas. Então, ore pedindo isso a Deus, porque muitas coisas são, digamos assim, são treináveis, são aprendíveis, se eu posso falar dessa forma, né? Você pode aprender, você pode pegar a maneira, o jeito de como fazer as coisas. Então, ore por um coração ensinável e um espírito quebrantado, certo? Então, olha só, o orgulho grita, mas o propósito escuta. Quero deixar esse ensinamento aqui para você. E a humildade é o canal por onde Deus derrama o favor dele para você. Não somente para você, mas também para os outros. Quando você é humilde, o favor de Deus cai sobre a sua vida, mas também ao redor, a vida de quem está ao seu lado. Então, essa aqui é a turma da 557. Amanhã, quinta-feira, vou estar falando sobre a força dos que se curvam, como os humildes vencem em silêncio. Quero compartilhar isso com você, então não perca amanhã aqui às 5h57 da manhã, nessa turma, tá bom? Deus abençoe grandemente seu dia, que tudo que você faça, você tenha êxito, certo? Deus abençoe grandemente o seu dia. Um abraço, nos vemos amanhã aqui nessa turma da 557. Um abraço.